Eu vou começar o vídeo dessa semana desta maneira, de uma forma assim, na escuridão, né? Por quê? Uma das coisas que tem que ficar na nossa cabeça, e alguns enviaram mensagens para mim, enviaram para a Márcia, e como é legal ouvir de vocês, né? Poxa vida, eu não sabia, né, que o pensamento em relação aos povos indígenas, em relação ao europeu, não existia descoberta, né? Então, que houve sim uma invasão, onde na verdade os europeus chegam aqui no nosso país e eles começam a fazer a sua cultura prevalecer, que é a própria enculturação que a gente chama, né? Eles trazem a cultura, ela é colocada aqui e o indígena tem que se enculturar, tem que entrar dentro da cultura europeia. E a professora Márcia também está colocando sobre a Guiana Francesa, que é os franceses que vêm para cá e mantêm essa região, onde inclusive a língua oficial é o francês. E isso me fez lembrar várias coisas, né? E eu comecei a pensar como o que nós deveríamos passar para a aula dessa semana, né? E como eu prometi que eu ia começar a fazer alguns vídeos, e essa caminhada, né, de sair do escuro e começar a entrar na claridade, e aí eu começo a aparecer. Tanto é que na minha casa eu vou acender mais uma luz, e aí mais claro ainda fica, né? Porque isso eu queria muito que ficasse na cabeça de cada um. Porque o que que significa, né? Os europeus, assim como eu tenho atrás de mim essa lâmpada acesa, eles vão dizer assim: estamos trazendo para essa região de pessoas que são vistas quase como animais, nós estamos trazendo elas para a luz. E aí nós vamos ter alguns fatos que são muito interessantes. Até para mim, assim, para a gente poder visualizar um pouco o mapa que está aqui. E aí a gente pode notar, ele está assinalado, acho que todo mundo vai conseguir ver, né? Nós temos aqui a região mostrando a Amazônia, aqui nós temos os limites, né? E aí nós temos o Brasil, mostrando a Amazônia na parte brasileira. E quando se fala em Amazônia, normalmente, por isso, vocês do oitavo ano, é uma coisa que tem que ficar bem clara, porque a partir da próxima semana nós vamos modificar as nossas aulas, né? Nós vamos começar a trazer também falas de outras pessoas. E uma dessas pessoas é um haitiano, que vai ser algo fantástico, então já estou dando meio que um spoiler, né? Para que a gente queira participar, que a gente queira ver isso. Mas quando se fala em Amazônia, normalmente nós falamos sempre na Amazônia brasileira. E nós esquecemos que a Amazônia, a gente pode ver, ela está também aqui na Colômbia, ela tem uma parte aqui na Venezuela, nós temos uma parte aqui no Equador, nós temos uma parte aqui do Peru, a própria Bolívia. Claro que nós já estamos descendo, a Amazônia já não está pertencendo, mas essa mata ela entra, né? E aqui, assinalada nessa parte de cima, logo acima do Brasil, nós podemos notar que nós temos a Guiana Francesa. Eu não vou falar, pessoal, sobre o Haiti, porque nós vamos deixar para as próximas aulas a gente entrar nesse assunto. Mas o que que eu quero com isso? Primeiro que a gente amplie a nossa visão e o nosso pensamento em relação a tudo que é mostrado, né? A Amazônia, ela não é especificamente só do Brasil, mas a Amazônia, ela pertence a outros países, mas por incrível que pareça, e eu lendo agora e procurando me informar para passar isso para vocês, um dos lugares que menos cuida da sua mata é o Brasil. Então, onde nós temos o maior número de queimadas, onde as queimadas mais estão aparecendo na atualidade, é justamente na parte brasileira, tá? Eu espero que o mapa não apareça tão invertido para não confundir, mas aqui o Brasil ele está descendo, tá? Eu estou começando nessa parte norte, eu desço então em relação ao sul. Aí nós temos a Guiana Francesa. Mas quando os europeus chegam aqui, eles têm essa ideia. Nós estamos levando o pensamento europeu até vocês para trazer vocês para a luz. E o principal, enquanto luz no pensamento deles, é justamente trazer o cristianismo. Eles não estão preocupados em fazer com que esse povo indígena, e aí dando continuidade da nossa última aula, que vocês também receberam por vídeo, e eu acredito que a explicação ela amplia o nosso pensamento e nos leva a visualizar esse mundo de uma forma totalmente diferente. Eles não estão preocupados em dar aos indígenas a capacidade deles terem autonomia. Nós estamos chegando na terra de vocês e nós queremos que vocês, enquanto pessoas que moram aqui,
possam desenvolver-se de uma forma muito melhor e que vocês possam, sim, usar desta terra e, quem sabe, até dividi-la conosco. Então, esse pensamento não estava na cabeça do europeu. O europeu chega aqui, ele já começa a pegar a sua própria cultura e colocar a sua cultura no pensamento indígena como a cultura correta. E uma das coisas que eles vão utilizar é justamente o pensamento cristão. Então, numa das próximas aulas, porque eu quero passar isso, é falar também dos povos pré-colombianos, e aí nós vamos falar principalmente que salta aos olhos, né? Porque todo mundo vê na relação em questão ao turismo, que é Machu Picchu, a gente escuta falar sobre isso. Nós temos pirâmides fantásticas aqui na América e a gente não se dá conta disso. Então, essa aula, eu não vou fazer um vídeo tão extenso, porque eu quero começar a fazer vocês pensarem. Antes eu mostrei a Amazônia, ela está dentro de outros países, eu falei que está no Peru, ela estava no Equador, está na Colômbia, e esses locais tinham povos que eram fantásticos. E a gente, normalmente, quando chega lá no 6º ano, nós aprendemos sobre as pirâmides no Egito e a gente fica, assim, é fantástico, né? Isso nos salta aos olhos, a gente quer saber mais sobre essa cultura, principalmente em relação aos faraós. E esquecemos que aqui na América, nesses locais que eu citei, sem ser o Brasil, e que também tem a floresta amazônica, e aí eu gostaria de lembrar, o lugar que menos cuida da Amazônia hoje é o Brasil, por isso que está saltando aos olhos do mundo inteiro, né? E por isso que todos se voltam para cá e querem que a Amazônia seja preservada. Nós temos aqui pirâmides, principalmente as de degraus, e aí nós vamos ver e vamos aprender um pouco sobre elas também. Elas eram utilizadas principalmente para sacrifício, porque acreditava-se que o sangue do sacrifício derramado na terra traria fertilidade. E aí nós vamos ter esses povos com toda uma cultura espetacular, já utilizando inclusive o ouro, né? Nós vamos ter então os incas, os maias e os astecas, né? Então eu estou citando o nome dos 3, mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Eles tinham já toda a mabealidade com a questão da pedra, do ouro, de pedras preciosas, de fazer cidades, grandes construções e o domínio da própria agricultura e inclusive criação de animais. Mas, pessoal, para vocês notarem que outros povos estavam entrando aqui para dentro e trazendo a sua cultura e impondo ela. E aí vão destruir tudo isso. E claro, digamos assim, de forma bem clara, que a linha mestra para fazer com que todos aceitassem a cultura europeia foi através do cristianismo, principalmente com a catequização com a Igreja Católica. E aí vão vir os famosos padres jesuítas. Mas, pessoal, o que surpreende a todos nós é que as línguas europeias, elas estão aqui dentro da América. E quando para nós parece ser algo muito simples. Eu sou brasileiro, eu falo português, mas será que eu já me dei conta que o português é uma herança que nós recebemos de Portugal e que ela se modifica? E que, na verdade, o português o correto, digamos, né, o português enquanto nativo, seria justamente o português de Portugal, e que aqui no Brasil nós temos uma derivação, e que na Guiana Francesa se fala o francês, e, além da língua crioula, claro, mas o francês ele domina, e que toda a outra parte, inclusive os países que eu citei, como Colômbia, Equador, Peru, a própria Bolívia, a gente vai descendo ali, Uruguai, Argentina, etc., eles falam espanhol, e que o próprio Estados Unidos, na América do Norte, é o inglês, que é então da origem da Inglaterra. Nós normalmente não paramos para pensar nisso, porque tudo para nós parece ser óbvio, e parece que tudo sempre esteve aqui. E na verdade não é assim. Parece que tudo sempre fez parte dessa cultura. E na realidade, tudo são coisas que vão vindo, vão entrando para dentro desses países, na verdade, desses territórios que depois vão se tornar países, eles vão entrando e essa linguagem, enquanto cultura, e não só de língua, mas no forma geral, vai sendo imposta aos povos indígenas. Então eu estou usando o vídeo de hoje para complementar o pensamento. Então não vamos fazer uma coisa muito longa, é para complementar. Lá na parte escrita tem uma atividade que eu gostaria que todos realizassem, né, que eu e a professora Márcia estamos enviando para vocês. Continuem se comunicando, continuem fazendo isso, que é algo muito bom para todos nós, mandando as respostas, enviando alguma fala e outra, participando, que é o que deveria acontecer numa sala de aula, que não é possível devido à pandemia, mas que a gente pode usar esses meios, né? Então hoje eu mostrei o mapa,
Eu acredito que seria interessante quem pode também entrar no Google Maps e procurar onde é que é a Guiana Francesa, onde é que ficavam os incas, astecas e maias, e começar a dar uma olhadinha nesses mapas, né? Hoje no noticiário, então eu estou falando com vocês no dia 13 de outubro, é o dia que eu estou gravando também esse vídeo. De manhã eu assisti numa reportagem que foi autorizado um turista chinês a entrar em Machu Picchu porque está fechada. Mas como ele está fazendo um turismo com bicicleta e caminhada, e ele já estava esperando há 7 meses para poder entrar dentro de Machu Picchu, foi autorizado pelo governo. Mas aonde será que fica Machu Picchu? Não é que é tão falado. Aonde ficam essas pirâmides? Será que vocês ouviram falar das pirâmides sem ser as do Egito? E que aqui tem cidades espetaculares e pirâmides que elas são tão fantásticas quanto as do Egito. E mais do que isso, pessoal, agora eu vou colocar uma pulga aqui atrás da orelha e os vídeos servem para isso, né? Que existem teorias que dizem que lá na África as pirâmides construídas tiveram inclusive ajuda de seres extraterrestres, né? Isso é uma teoria e que ela já foi descartada. Então tem sim a possibilidade de demonstrar hoje, com toda a tecnologia, como é que foi que eles construíram essas pirâmides há 3.000 anos, 2.000 anos atrás. E também muitos afirmam que as pirâmides que estão aqui na América também foram feitas com a ajuda de seres extraterrestres. Então, quando eu leio essas reportagens, eu acho o máximo, né? Porque é toda a criatividade humana que vai procurando explicar aquilo que muitas vezes para nós parece inexplicável. Assim como nós nos perguntarmos como foi construído Machu Picchu, que fica em cima de uma montanha, né? De um acesso extremamente complicado e que eles levaram lá para cima também pedras que pesam toneladas. Mas como eles fizeram isso há um tempo atrás, sem nenhuma tecnologia? Ou, quem sabe, a tecnologia deles para a época era tão boa quanto qualquer tecnologia nos dias de hoje. Nós, tanto eu quanto a professora Márcia, deixamos para vocês um grande abraço. Participem. Que o vídeo de hoje seja não só esclarecedor. O vídeo de hoje não possui essa intenção, não é para esclarecer, mas é para nós refletirmos, pensarmos um pouquinho sobre isso e analisarmos que quase tudo que nós temos e que nós usamos, muitas vezes são heranças do passado, mas são influências que vieram de fora. Só para deixar claro, por exemplo, nós aqui no Rio Grande do Sul, enquanto língua nativa mesmo, deveríamos estar falando o Tupi-Guarani. Mas nós falamos português. Então a nossa herança, ela vem, sim, em grande parte, no início, de Portugal. Até a próxima aula e que a gente vá aproveitando essas aulas para crescer, principalmente no conhecimento e na cultura.